Então só sobrava os pés dele lá, a pontinha dos pés. Eu fui para a pontinha dos pés dele, fechei os meus olhos e clamei ao Senhor com muita força, com muita força. Eu nem me preocupei com o barulho que eu estava fazendo para orar. Um dos testemunhos que marcou mais sua caminhada, todos nós temos aquele testemunho assim forte, fique à vontade para compartilhar conosco. Algo assim que quando você às vezes está assim meditando, para assim de si, que coisa extraordinária, né? Porque tem testemunho que é extraordinário, Leni. Sim, tem mais de um, pastora. Eu posso contar dois. Pode, fique à vontade. Então, nós estávamos num estado fora daqui e eu peguei o carro para dirigir. E em uma volta, um contorno, eu sobrei e caímos no abismo. Um abismo muito grande. E eu estava com minha filha pequena e mais 3 crianças de um irmão e o meu esposo do meu lado. E a porta, a mala, a porta-mala, né, abriu. As crianças que estavam ali, tudo brincando dentro do carro, foram lançadas fora. Meu Senhor. Lançada fora que a gente, para achar, foi difícil, né? E aí eu achei um menininho, filho do irmão, e ele estava de olho, parecia que ele tinha tido um trauma. O olho arregalado e não piscava, não movia, sangue na testa. E eu não me preocupei naquele momento nem com a minha filha, né? Ele levantou, foi procurar os outros 3 e aquele menino ficou ali sem nenhuma reação, nenhuma Meu reação. Deus. Então, meu coração ficou dilacerado, dilacerado. E eu tive uma atitude, né? Que todo crente tem, eu creio. Peguei aquela criança, levantei, trouxe sobre o meu corpo, assim, apertei bastante, e ele não tinha reação. E então eu clamei a Deus e pedi ao Senhor que ele me ouvisse, porque se alguma coisa realmente tinha acontecido com aquela criança, eu jamais iria me perdoar. E eu queria devolver aquela criança com vida ao seu pai. Então, depois dessa oração, a criança voltou ao Aleluia, normal. Deus. Glória a Glória a Deus. E eu Jesus. pude devolver o pai. Hoje ele é um homem, né? Isso. As outras 3 crianças cortaram um pouco as cabeças, tudo, mas Deus livrou a todos de coisas piores. As pessoas não evangélicas, elas foram chegando lá em cima de onde eu tinha caído, né? A gente via eles bem pequenininho, porque era grande o abismo. Então, elas diziam assim: Meu Deus, não salvou ninguém, não salvou ninguém. Aí a gente já está acostumado com um acidente aqui que não sobra um. Mas, para a glória de Deus, Aleluia, Jesus. todos que estavam naquele veículo estão vivos e dando glória a Glória a Deus. Jesus. Amém? E agora, há uns 4 anos atrás, eu passei uma situação difícil com meu esposo, né? Ele esteve doente, fez uma cirurgia e dessa cirurgia ele voltou com um quadro de hipotermia, pressão altíssima, diabetes Meu alta Deus. e com uns impulsos devido à falta de calor humano, calor no corpo, ele tinha umas reações compulsivas, né? Os músculos dele. Então ele não parava quieto na maca enquanto o rapaz estava trazendo ele para o apartamento. E eu já achei estranho aquilo. Meu Deus, e ele gritando, gritando que não podia gritar. Quando ele gritava, espirrava sangue. Meu Jesus. Aí eu, meu Senhor da Glória, os maqueiros vieram, os 2 maqueiros, jogaram ele lá no leito e saíram. E eu fiquei com aquele paciente daquela maneira, os músculos tendo contrações, sei lá, uns espasmos. E eu fiquei desesperada e comecei a chamar, deixei ele assim, chamei a moça que estava no postinho lá do andar, né? Que ela administrava o medicamento.
Então eu chamei, por favor, venha cá, meu esposo não está bem, não está bem. Ela disse, olha senhora, eu estou indo. Aí eu vinha, quando eu olhava para trás, a moça tinha ficado lá. Eu voltava, por favor, venha comigo, ele está muito ruim. Aí ela disse assim, eu disse, ele está sentindo muitas dores. Eu pensava que era só dores. Então ela providenciou lá, ela disse, olha, não é normal eles entregarem para a gente um paciente dessa maneira. Eles têm que estabilizar os médicos na UTI, têm que estabilizar o paciente para poder trazê-lo para o apartamento. Mas encontrei um comprimido aqui e estou levando, porque a norma não é essa. A norma é vir a receita dele, a prancheta com o que vai Todo, ministrar, né? prontuário. Então, vamos pedir os remédios lá embaixo na farmácia, aguardar que suba para atender o paciente. Mas eu encontrei um comprimido aqui, um remédio aqui, estou indo lá. Quando ela chegou, ela viu o quadro, não era brincadeira. Então, ela adicionou a médica de plantão, acionou mais enfermeiros. Eu sei, pastora Evânia, que chegou lá assim, uns 6 enfermeiros e a médica. E a médica dizia, faça isso. Aí elas tentando pegar a veia aqui no braço dele, na mão, no braço. E elas ficaram muito nervosas. Eu não sabia o porquê. Então, eu vi aquela cena, eu fiquei muito aflita. Aí eu disse, Jesus, eu não tenho o que fazer aqui, mas eu tenho uma coisa que eu posso fazer. Então, só sobrava os pés dele lá, a pontinha dos pés. Eu fui para a pontinha dos pés dele, fechei os meus olhos e clamei ao Senhor com muita força, com muita força. Eu nem me preocupei com o barulho que eu estava fazendo para orar. Eu só sei que eu comecei a orar. E de repente, eu não sei por quanto tempo eu orei, quando eu disse amém, ele estava sereno e de olhozinhos fechados. E só tinha uma enfermeira terminando de ajustar o soro. Tudo bem, eu fiquei ali, agradeci ao Senhor. Nos 40 minutos, ela voltou, a chefe das enfermeiras, e disse assim, olha, eu voltei aqui para agradecer a senhora, porque nós aqui estávamos numa luta terrível para estabilizar o seu esposo. E não conseguíamos porque a medicação não entrava na corrente sanguínea. Porque quando nós pegávamos a veia estourava com trombo. Ela usou esse termo, trombo. Mas do momento que a senhora passou a orar, tudo mudou. Nós conseguimos acessar a veia, ela não estourou mais. Conseguimos introduzir o medicamento. E agora ele está estabilizado. Eita Deus. Né? Então, a gente Glória vê a Jesus. o poder de Deus em todos os momentos da nossa história. Aleluia. Em todos os momentos, né? Um testemunho menor ainda, mas que vale muito, porque às vezes, pastora, a gente é cantor, a gente é pastor, mas às vezes as finanças, elas reduzem um pouco, não é verdade? Isso. Eu estava com um pouquinho na minha conta. Eu disse, eu não posso gastar esse dinheiro, porque esse aí vai servir para eu comprar uma verdura, uma fruta, para terminar o mês e tudo. Então eu vi um amigo nosso aqui do Recife. Ele postou uma cadeira de rodas usada. E ele dizia assim, olha, meus irmãos, eu estou pedindo uma ajuda para a gente comprar essa cadeira. Eu vi essa cadeira de rodas numa loja, já é usada, mas a irmã fulana de tal está precisando muito. Ela está precisando porque ela tem diabetes e ela precisou amputar as 2 pernas. E ela não tem condições e eu preciso doar essa cadeira e estou precisando da ajuda de vocês. Aquilo partiu meu coração. Eu disse, meu Deus, eu tenho que ajudar. Não tem jeito, eu vou ter que dar pelo menos um pedacinho. Aí eu mandei, assim, quase a metade do que eu tinha. E aí, irmã Evânia, Deus, ele é lindo demais. É lindo, é lindo, é lindo. E eu que não tinha nada quase na conta, o Senhor fez o telefone tocar.